Eu vou inverter um pouco aqui a ordem e começar exatamente por onde concluiu a senadora Gleisi. Eu quero mesmo que rapidamente fazer aqui prestar aqui minhas homenagens a Fidel Castro, alguém que foi muito importante não para Cuba, muito menos para a América Latina, mas importante para o mundo inteiro. Alguém que, ao lado de toda uma gente, de todo um povo, de uma pequena ilha, resistiu e iniciou a construção de uma sociedade diferente, uma sociedade soberana, uma sociedade independente, que, infelizmente, muitos ainda gostam, equivocadamente, de classificá-la como a ilha da ditadura de Fidel, o que não é verdade. Basta conhecer qual é a legislação política eleitoral de Cuba, seu presidente. Eu acho que New York Times, nem mesmo New York Times, teve como deixar de reconhecer a seguinte questão, dizendo que com tanto isolamento, com tanta maldade que se cometeu e se comete ainda durante anos e anos contra o regime de Cuba, aquele país vem se sustentando. E certamente não se sustenta à base da força ou à base da violência, mas se sustenta à base de muita coragem e envolvimento da maioria do povo cubano, seu presidente. Então, eu quero aqui, desde já, encaminharei à mesa uma nota de solidariedade, uma moção de solidariedade. Senhor presidente, solicito nesse momento que seja incluído nos anais dessa casa a nota de meu partido, PCdoB, a nota da União Brasileira de Mulheres, que eu considero fenomenal, porque a UBM, senador Regufe, procura analisar esse aspecto sob o ponto de vista da libertação das mulheres. As mulheres cubanas hoje não apenas estão presentes nos espaços de poder igualmente, de forma igualitária em relação aos homens, mas as mulheres cubanas têm direitos, desfrutam de direitos como em nenhum outro país do nosso continente, não é? Então, é a revolução dentro da própria revolução, porque para acabar com a opressão da mulher pelo homem, é necessário acabar também com a própria opressão do homem pelo homem. Sem dúvida nenhuma, é a mulher que mais sofre, assim como outros segmentos, os negros, nesse sistema perverso que é o sistema capitalista, não é? Então, a nota da UBM mostra com muita clareza a conquista das mulheres cubanas. E já que estamos falando em questão social, não posso deixar de abordar a morte de Fidel Castro, que, claro, tem uma repercussão mundial. Eu tive, em 1985, senador Paulo Paim, o privilégio de ter a oportunidade, a convite do então ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto, de visitar Cuba. Era um convite oficial do ministro da Justiça cubano e eu participei da comitiva do ministro Brossard, na qual integravam ninguém mais, ninguém menos do que Raimundo Faoro, um dos mais renomados juristas, autores de obras especializadas, gaúcho, e Cláudio Abramo, um jornalista emérito, muito vinculado aos direitos humanos, e qual era o interesse que, naquele momento, se tentava buscar lá naquela visita. Raimundo Faoro, um homem que continuava do mesmo lado, em defesa dos direitos humanos, e o próprio Cláudio Abramo, ver a situação dos presos políticos em Cuba, ou da possível situação dos opositores ao regime que estavam presos. Evidentemente que essa matéria não pôde entrar na pauta, porque Fidel entrou no evento, claro, sempre naquele mistério, estava muito vigoroso fisicamente, e entrou depois que a reunião era um jantar, já tinha começado, ele, uma pessoa muito boa de prosa que era, chegou e apresentou, todos foram apresentados ao comandante Castro, e ele olha para o ministro da Justiça, Paulo Brossard, e faz a pergunta que ele pretendia encaminhar a conversa. Em espanhol, claro, disse: "Usted es eu sei que você é um ganadeiro." Ele fez a pergunta: "Eu sei que o senhor é um fazendeiro." Brossard tinha fazendas no município de Bagé, no Rio Grande do Sul.
E quando ele disse isso, o ministro respondeu: sim, sou um criador de gado, tenho uma propriedade lá em Bagé, meu filho cuida. E o Fidel, a partir daí, ficou mais de 2 horas falando sobre tudo sobre pecuária, tudo sobre pecuária bovina e ovinocultura, sobre os ovinos deslanados que havia em Cuba, falando sobre genética animal com, eu diria assim, a profundidade de um veterinário com PhD. Depois ele mudou o assunto e começou a falar sobre o avião Brasília que havia nos levado lá. Sabia talvez mais sobre o avião Brasília, senador Regufe, do que qualquer engenheiro mecânico de aeronáutica, de aeroespacial. Ele sabia tudo quanto consumia de combustível do avião, que era muito interessante para ser usado em Cuba. Ou seja, não interessava as questões políticas sobre os aspectos. Então, ele conduziu ali todas essas matérias. Falou sobre vacinas, que Cuba produzia vacinas. À época, claro, não se falou sobre médicos cubanos, porque não havia ainda o programa. Mas eu fui e elegi... Estava lá com outras jornalistas, entre elas a jornalista Eliane Cantanhede, muito festejada, muito competente, e eu preferi acompanhar o então secretário nacional de política penitenciária, que havia ido também na missão, para visitar um presídio em Cuba. Presídio dos presos comuns, evidentemente, não presos políticos, porque esses eram inviáveis chegar perto. E eu passei 2 dias visitando. E em um determinado momento eu falei sobre isso aqui, e disse que fala-se muito em saúde pública de Cuba e do nível de escolaridade, alfabetização, mesmo que no país não haja democracia, que os jovens não tenham acesso à internet, que seja tudo muito difícil nessas questões da democracia. Então, fala-se aqui da democracia, mas quantos partidos funcionam em Cuba? Quantos? Apenas um. Então, fazer uma eleição com apenas um partido um pouco não desvendar a realidade. Mas, nessas visitas, me surpreendia, senador Medeiros, os presos cubanos na prisão de Havana, que tinham, à época, 3.000 presidiários, eles eram separados por categorias. Aqueles que tinham habilidade na marcenaria iam trabalhar em marcenaria, aqueles que tinham habilidade em mecânica, aqueles que tinham habilidade na área rural iam fazer uma horta para produzir a comida que consumiam na penitenciária. O trabalho dos presos no regime cubano, e aí acho que poderíamos ter não só cuidado da área de medicina, mas olhado esse lado. O trabalho dos presos respondia por 82% do custeio da penitenciária. 82% em 85. Não sei se mudaram o sistema. O regime era um regime militar dentro da cadeia, de horário de levantar cedo da manhã, fazer uma pregação revolucionária e depois cada um ia para o seu setor. Aqueles produtos, vassouras, cadeiras, objetos que produziam na área da marcenaria, eram vendidos e a receita revertia em favor do custeio da penitenciária. Também o trabalho dos mecânicos que estavam trabalhando para consertar veículos e tal, eram também da mesma forma o salário revertido. A família deles, e lá não tem problema, pode ter poligamia, não há problema, eles recebiam a título de salário para ele distribuir para a mulher, para a família, ou para 2 ou 3 esposas, um valor simbólico, sei lá, de $10. E me pareceu, visitamos então uma unidade, um pavilhão, uma disciplina bastante rigorosa, eu diria mais que o regime diferenciado de disciplina, RDD, que existe nos presídios no Brasil, em que o presidiário tinha uma televisão naquele pavilhão, as camas todas arrumadas e tudo, e se depois das 10 horas fizessem barulho, era dado um castigo coletivo, tirado da televisão. Então, eu penso que esse modelo cubano de penitenciária, podiam as autoridades brasileiras, que têm tanto apreço pelo que foi feito lá, que nesse caso usassem, porque lá em Cuba os presos pagam
ou trabalham para custear o seu sustento. E faziam uma época uma questão que os danos menores, os roubos menores, ele vestia um uniforme e saía na rua para varrer a rua pública, mas se sabia que aquele ali tinha cometido um delito de roubar uma bicicleta ou um outro produto de dano menor na sua atividade ilícita. Então, eu trago isso na lembrança também de dizer que, assim como apenas 30% do valor dos médicos cubanos é repassado a eles, e o restante fica com o Estado cubano. A jogadora Ana Paula, do nosso esporte, que jogou com a seleção cubana, ouvia das jogadoras cubanas uma declaração, para mim, quando se fala na questão do empoderamento das mulheres pelo regime cubano, eu penso, imagine, as campeãs do vôlei contavam para as campeãs brasileiras, a Ana Paula do vôlei, aqui lembrando o que as cubanas contavam sobre Fidel. Uma delas, ele ficava com 100% do valor do prêmio dado às jogadoras nos torneios internacionais todos. Então, veja só, isso é valorizar as mulheres? Essa é a indagação que eu deixo. De qualquer modo, encerra-se um ciclo e o que se deseja é que a morte de Fidel traga ao povo cubano, especialmente às novas gerações, a perspectiva da redemocratização do país, porque é importante a inclusão e a igualdade, mas mais importante é a liberdade. Obrigada, senador Paim. Esta foi a senadora Ana Amélia.